Vamos achar nossos lugares. Mais uma aula. Está chegando 15 para 9 horas. Ou seja, 20h45, né? 20h45. Eu quero terminar 22 horas em ponto, para dar parabéns para o Bill, né? Muito bem, página 121. 121. Agora, desde ontem, nós abordamos a dinâmica bíblica de mudança. E nós abordamos ontem também a 6ª lição, que era a base bíblica para mudança. E agora nós queremos entender que a base tem 3 sentimentos, ou seja, 3 níveis do problema. O coração não pode abaixar um pouquinho, estou achando muito alto. Então tem 3 níveis: o coração, ação, sentimento. Muito bem. Nós abordamos também que na última lição nós abordamos o terceiro elemento. O terceiro elemento, mudança bíblica no modo de pensar, falar e agir. O primeiro elemento que nós abordamos ontem, na 6ª lição, foi justamente entender meu problema da perspectiva de Deus, a perspectiva bíblica, identificando o seu problema. E lembra que eu falei antes ontem que é bom você possa, pelo menos durante essa semana, identificar um problema que você tem, para você poder fazer justamente um plano para resolver esse problema na sua vida, ou seja, lidar com ele. Agora, já 2 pessoas haviam me falado desde ontem de problemas que foram identificados na vida delas. Então, eu creio que cada um de nós tem pelo menos um problema que Deus identificou na sua vida durante essa semana. Porque eu tenho toda certeza que você tem pelo menos um. E alguns de vocês talvez tenham mais do que um problema. Mas vamos focalizar somente um problema que você identificou desde segunda-feira até hoje à noite, sábado. E também nós queremos abordar a solução para aquele problema, para você poder sair mais que vencedor em Cristo. Isso requer, então, uma mudança bíblica no seu modo de pensar, falar e agir. Mas para você adquirir essa mudança no nível de pensar, falar e agir, você precisa de um plano. Então, essa lição, a 8ª, nós vamos abordar a prática bíblica que resulta, grifa, mudanças permanentes. Então, no ser humano, ele pode até adquirir mudança, mas não vai ser mudança permanente na vida dele. Lembra que eu falei para você que não existe crente perfeito. Porém, o crente pode ser uma pessoa constante no caminho de Deus, onde essa pessoa sabe como voltar novamente no caminho de Deus e permanecer ali. E novamente, se ele sai um pouquinho, então ele sabe voltar. Então, eu digo para você que ainda hoje, eu tenho problema de faltar paciência. Esse problema não vai me escapar nunca. Mas o fato que eu identifiquei, eu fui honesto comigo mesmo, eu reconheci meu problema diante de Deus, olhando no espelho, eu não tinha como escapar, porque eu me identifiquei, ou seja, identifiquei-me o problema através da palavra de Deus. Ao mesmo tempo, eu identifiquei que tem justamente uma solução para eu poder vencer a falta de paciência. Hoje, ainda, eu sou uma pessoa que falta paciência, mas eu entendo como lidar com essa falta de paciência, e a maioria não percebe que eu tenho esse problema. Sabe por quê? Porque eu estou constante no despojamento e revestimento. Então, por exemplo, durante esses últimos 2 dias, houve alguns acontecimentos lá no hotel que eu não estava gostando nem tão pouco. E houve momentos que eu tinha falta de paciência, mas eu resolvi em lidar com essa falta de paciência. Porque houve alguns acontecimentos lá que não foram coisas boas para mim. Mas eu podia
ter perdido a paciência com algumas pessoas lá. Mas eu não perdi a paciência. Inclusive, eles queriam me mudar de um quarto para o outro quarto, para ajudar a pessoa, né? Porque alguém estava me ligando lá diversas vezes, me incomodando lá. Mas eu não queria falar mal da pessoa. Mas, na verdade, no meu coração, eu estava faltando paciência para essa pessoa que estava me incomodando. Mas, em vez de perder a paciência, eu aceitei o que Deus estava me ensinando naquele momento. De me revestir de amor pela pessoa. Mesmo que ela não me trate bem, eu preciso amá-la, não é isso mesmo? Então, quando eles querem me mudar para outro quarto, eu falo não. Porque eu tenho paciência. Eu posso suportar. Então, enfim, Deus está me ensinando novamente como eu preciso ser constante no caminho. Agora, o que eu estou dizendo para você hoje à noite, quando você fica olhando para mim, eu não sou uma pessoa que tem tudo em ordem. Eu sou uma pessoa que sabe ficar constantemente com tudo em dia com Deus. Deu para ver a diferença? Não sou perfeito, mas eu sou constante no Senhor devido a duas coisas. Despojar-me, revestir-me. Então, eu aprendi a estrutura. Essa estrutura me leva para o alvo. Qual é o alvo? Oitava lição. Estrutura não é meu alvo. Estrutura facilita para eu chegar no alvo. Qual o alvo? Mudança bíblica na minha vida constante dia a dia. Então, notem que essa lição aqui trata justamente a parte que nós chamamos prática bíblica, que resulta em mudanças permanentes, que tem duas chaves aqui. Veja na página 121 e veja o que nós podemos ver aqui como chave para nós hoje à noite a respeito da prática. E esses dois trechos bíblicos abrem para nós como nós podemos abordar a prática bíblica que resulta em mudanças permanentes. Então veja o seguinte, mas o alimento sólido é para os adultos, ou seja, os maduros. Para aqueles que pela prática, grifa, pela prática, têm suas faculdades exercitadas para, grifa, discernir, não somente o bem, mas também o mal. Então, você notem que para você adquirir discernimento, você precisa ser praticante da palavra. Você pode orar diariamente para adquirir discernimento, mas se você não pratica a palavra, você não vai adquirir discernimento entre o bem e o mal. Então, ele fala que o alimento sólido, que seria a palavra de Deus, é para aqueles que têm maturidade. Para adquirir maturidade, você precisa ter alguns passos. Primeiro, a necessidade de novo nascimento. Um novo nascimento fornece para você um novo relacionamento com Deus. Esse novo relacionamento com Deus fornece para você um novo propósito de vida. Esse novo propósito de vida fornece para você um novo crescimento, para que você possa adquirir um novo estilo de vida. Então, a oitava lição fornece para você exatamente isso, um novo estilo de vida, através de praticar a palavra. Então, você precisa experimentar um novo nascimento, que fornece também para você um novo relacionamento. Novo relacionamento fornece para você um novo propósito de vida. Um novo propósito de vida fornece para você um novo crescimento diário. E esse novo crescimento fornece para você um novo estilo de vida. Então, é fácil para você entender que você precisa identificar o problema da perspectiva bíblica. Você precisa ver a solução para o problema. E você deve entender que isso requer de você mudança no modo de pensar, falar e agir. E depois você precisa praticar. Então, a chave fala que o alimento sólido para os adultos, ele fala que tem suas faculdades exercitadas pela prática da palavra de Deus na sua própria vida. Resultado, discernimento entre o bem e o mal. Agora, logo abaixo,
aquele trecho bíblico que abordei na última lição, Tiago 4:17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem, não o faz, nisso está pecando. Agora, essa lição fornece para nós como nós podemos começar a praticar a palavra de Deus, porque já foi identificado o nosso problema da perspectiva bíblica. E também já foi identificada a solução que fornece esperança bíblica para mim. E além disso, eu estou vendo o que tem que mudar no meu modo de pensar e falar, agir de acordo com o problema que eu identifiquei. Agora, pensando assim, notem que eu preciso me despojar, revestir. E despojamento, revestimento facilita para eu poder adquirir mudança no meu modo de pensar, que facilita eu corresponder com Deus, com a renovação que Ele fez na minha mente, através de ouvir a palavra, ler a palavra, estudar a palavra, memorizar a palavra e meditar nela e praticar ela. Então, você percebe agora mesmo que eu estou falando para você como você pode adquirir mudanças permanentes. Agora, lembra que algumas vezes eu havia abordado Tiago, capítulo 1, verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, nós devemos entender que precisa aplicar, praticar, obedecer, guardar a palavra de Deus. Agora, o que vai facilitar para você? Justamente aquele suplemento que você recebeu hoje à noite, durante o intervalo. E daqui um pouco eu vou explicar como utilizar aquele suplemento que você recebeu hoje à noite a respeito de uma folha que se chama Folha de Trabalho, Vitória sobre Fracasso. Folha de Trabalho, Vitória sobre Fracasso. Onde você vai utilizar essa folha para fazer um plano bíblico que você possa começar a entender como aplicar a palavra de Deus através de despojamentos, revestimentos, e experimentando a renovação da sua mente. Agora vai para a página 122. A janela em cima, grifo seguinte: mudança bíblica permanente é o resultado de uma vida disciplinada e fiel para com a palavra de Deus. Você precisa de disciplina. Mas essa disciplina são 4 coisas, segundo Timóteo 3:16, toda escritura inspirada por Deus, útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça. Verso 17, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, nessa disciplina, quer dizer que eu preciso ser ensinado continuamente. Eu preciso ser repreendido continuamente. Eu preciso ser corrigido continuamente. Eu preciso ser treinado, educado continuamente. Isso faz com que você seja crente constante, não perfeito, mas constante em andar de forma que agrada a Deus, que você entender que você precisa andar de forma digna, que agrada a Deus, porque você foi chamado das trevas para a maravilhosa luz. Agora, para isso acontecer, nós devemos entender que eu preciso ter uma vida disciplinada e uma vida fiel a Deus. Agora, logo abaixo, nós estamos vendo os propósitos. Grifo seguinte: mostrar que a prática bíblica é necessária para o crescimento espiritual que leva à maturidade. Se não praticar a palavra, você nunca vai chegar à maturidade. Você não vai experimentar novo crescimento. Mesmo que houvesse novo nascimento, você não vai experimentar novo crescimento se você não praticar a palavra de Deus. E esse novo crescimento fornece para você um novo estilo de vida, onde você chama a atenção não a você, mas a imagem de Deus dentro de você. Letra B, grifa: apresentar um plano específico para ajudá-lo a mudar biblicamente.
Então, eu vou fornecer 2 planos para você hoje à noite. O plano diário e o plano de tentação. Então, nós vamos utilizar o suplemento para você entender como fazer 2 planos. Plano diário e plano de tentação. Agora, letra C, grifa. Ilustrar como provações, tentações podem afetar a sua vida. E letra D, oferecer uma oportunidade para que você desenvolva um plano bíblico para superar o problema específico na sua vida. Agora vai para a página 123, mais uma janela. Você já reparou que cada página que tem um assunto novo, nós sempre temos uma declaração baseada em diversos trechos bíblicos. Grifo o seguinte: é somente pela prática da palavra de Deus em cada área da sua vida que você poderá experimentar mudança permanente na sua vida. Justamente o que havia abordado, que para você adquirir mudança permanente, você precisa despojar-se, revestir-se, que facilita a renovação da sua mente, ouvindo a palavra, lendo a palavra, estudando a palavra, memorizando a palavra, meditando aquilo que foi ouvido, lido, estudado, memorizado e praticando ela, que fornece para você justamente o quê? Exatamente mudança permanente na sua própria vida. Logo abaixo, nós estamos vendo 3 princípios. Então, vamos abordar o princípio número 30. Grifo o seguinte: mudança ocorre quando você se lembra de onde errou, arrepende-se e volta às práticas do primeiro amor, característico de quando recebeu Jesus em sua vida, baseado em Apocalipse 2, 4 e 5. Então, tem 3 coisas aqui que você deve frisar. Primeiramente, lembre onde você caiu. Então, um irmão, no outro dia, falou aqui comigo, aqui nessa sala, ele falou para mim onde ele havia caído no passado. Então, para lembrar onde você saiu do caminho, você volta, quando eu me afastei de Deus, como foi aquela vez que eu afastei de Deus, que nunca foi acertado na minha vida, nunca foi arrependido daquilo, nunca foi mudado daquilo na minha vida. Lembra de onde você caiu. Agora, não somente lembra, mas arrepende-se. Esse arrependimento genuíno. Esse arrependimento genuíno não somente que você vira 180 graus desse jeito, mas em vez de agradar a si mesmo, eu vou agradar a Deus. Isto é arrependimento genuíno, onde você percebe que houve mudança no seu modo de pensar, falar, agir, de tal maneira que você percebe que você está agradando a Deus agora. Nesse mesmo princípio, lembre-se, arrepende-se e volta às práticas que você havia realizado quando você converteu. Agora, a maioria dos crentes, especialmente o crente que converte já como adulto, ele tem aquele desejo de aprender, ele tem aquele desejo de agradecer a Deus e agradar a Deus, ele tem aquele desejo de obedecer, ele tem aquele desejo de realmente abraçar a palavra de Deus. Mas um dia o que acontece? Ele começa a afastar. Ele afasta porque ele pensa consigo mesmo: bem, eu sou crente agora, mas ainda tenho problemas. Eu tinha problemas financeiros quando me converti, ainda tenho hoje. Agora, o que faltou? Faltou um discipulado para ele poder saber como resolver esse problema financeiro na sua vida. Porque mudar a vida financeira, você não muda de um dia para o outro. Você tem que ter um plano. E se você não é discipulado com plano, você não vai mudar. Você precisa ser discipulado. Então, por esse motivo, eu falei para você não sei quantas vezes, se você não é discípulo ou discipulador, você é plena vergonha diante de Deus, você não vai adquirir essas mudanças na sua vida, porque você tem que ser cobrado por alguém.
Então, esses homens que eu estou discipulando nos Estados Unidos, toda semana eu tenho que cobrar eles de alguma coisa. Eu tenho 3 irmãos no ministério que eles me cobram. Então, toda semana, eu sou cobrado com outros colegas que me conhecem bem, até meu íntimo. Eles sabem, eles conhecem as minhas fraquezas. Eles me cobram uma vez por semana. Aqueles que eu estou discipulando, eu faço a mesma coisa. Todo homem, toda mulher precisa ser cobrado por alguém concernente em seu relacionamento com Deus. Porque você sabe, logo mais você começa a afastar. Logo mais aquele amor parece que acabou. Então, esse princípio aqui é importante para nós, porque eu preciso lembrar de onde eu caí, eu preciso me arrepender, e eu preciso então praticar as obras do meu primeiro amor que eu tinha para com Deus. Agora vai para o princípio 31. Grifa o seguinte: para dar continuidade ao processo de mudança bíblica, você precisa praticar com fidelidade as suas responsabilidades diárias, ou seja, se exercitar na piedade. Agora, para isso acontecer, você precisa entender o que Paulo havia abordado com Timóteo. Vai para 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4. E vamos frisar justamente aqui algo de importância para a nossa vida a respeito da prática bíblica. Agora, verso 7 fala: mas rejeita as fábulas profanas e as velhas condutas, exercite-te pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, para quem tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Ou seja, durante o verão lá nos Estados Unidos eu tenho uma bicicleta. E eu ando todo dia 18 quilômetros na bicicleta. Todo dia durante o tempo de verão. Então eu pego a minha bicicleta, saio da minha garagem, eu ando 18 quilômetros. Leva 1 hora para eu fazer isso aí. Quando eu volto, a minha língua parece gravata. Daquele jeito, né? Chega até aqui. Agora, aquilo é bom para o meu corpo, mas não tem nada a ver com a minha piedade. E a piedade não somente vale hoje, mas vale no futuro. Agora, o exercício físico tem seu valor, mas um dia acaba. Mas piedade não acaba nunca. Por isso, nós encontramos na palavra de Deus que nós devemos nos exercitar piedade. Piedade significa que eu vou ser uma pessoa que vai aplicar a palavra de Deus na minha vida. A palavra piedade significa santidade. E santidade significa piedade. Na língua inglesa, piedade é godliness. E godliness significa alguém que está pensando como Deus pensa, está falando como Deus fala e também está se comportando como Deus se comporta. Agora, isso não significa que você está falando a Bíblia todo dia. Mas o que significa que a sua conversa edifica. A sua conversa é boa. A sua conversa não ofende as pessoas. A sua conversa fornece graça para a pessoa. Então, é necessário que nós entendamos a palavra piedade significa santidade. Agora, veja então o princípio 32, amadurecendo. Para amadurecer e crescer em Cristo, você precisa perseverar na prática daquilo que é bom aos olhos de Deus, obedecendo às Escrituras. Grife também 1 Coríntios 15, 58, e vamos para 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, e vamos abordar verso 58. Portanto, meus amados, agora você não gostou, portanto, meus amados, por que eu chamo vocês de meus amados? Porque vocês são meus amados, né?
Então ele fala, portanto, meus amados, e eles respondem aqui, amado apóstolo Paulo, eu sou amado pastor Bill, você é amado irmão, não é isso mesmo? Então não é a minha prática, a prática dele que eu aprendi. Veja que ele fala, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então nós entendemos que eu preciso iniciar algo na minha vida, ou seja, obedecer a Deus, obedecendo a Deus. Ele iniciou a obra, mas eu devo desenvolver essa obra. Ele iniciou, eu devo desenvolver. Então isso significa iniciando e prosseguindo. Prosseguindo significa vai ser progresso. Vai ser percebido na minha vida um progresso a respeito do meu crescimento em Deus, que fornece um novo estilo de vida. E amadurecendo. Amadurecendo, então, chama a atenção no novo estilo de vida que Deus havia me fornecido. Agora vai para a página 124. Janela em cima. A vontade de Deus, porém, é que você seja mais que vencedor em todas as provações para a honra e glória dele. Agora, sabe que é a nossa tendência? Quando você está diante de uma provação, você esquece que você é mais que vencedor em Cristo. Você procura uma saída. Agora, quando você procura uma saída, você não cresce. É para você entender que você é mais vencedor em Cristo Jesus. E para entender que você é mais vencedor em Cristo Jesus, você tem que admitir que as provações facilitam para você adquirir crescimento diário na sua vida. Deus é bom o tempo inteiro. Quando você está passando uma provação, Ele é bom. Quando você está passando um teste, Ele é bom. Quando você está sendo tentado, Ele é bom. Quando você tem um dia sem problema, Ele é bom. Mas a maioria de nós falamos que Deus é bom quando tudo é bom. Mas quando não é bom, Deus não é bom mais. Agora, você não fala isso aí. Mas seu comportamento demonstra no momento de provação que Deus não é bom mais para você. Pelo fato que você não está adquirindo um pensamento correto com Deus, que Ele fala que apesar de ter um dia terrível, é para você lembrar que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E que você deve lembrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós devemos lembrar que tudo posso naquele que me fortalece. Então Deus sempre é bom. A vontade de Deus, porém, é que você seja mais que vencedor em todas as provações para a honra e glória dele. Logo abaixo da janela, algoritmo humano número 1, a diferença entre provações e tentações. Letra A, grifa, aprovação é uma oportunidade que você se tome mais semelhante a Cristo, obedecendo a palavra de Deus, honrando Jesus Cristo. Grifa também 1 Pedro 1, 6 e 7. E letra B, grifa, a tentação é uma solicitação para fazê-lo desobedecer a palavra de Deus e satisfazer os desejos da carne. Agora veja a letra C, grifa. Em contraste total, a mesma circunstância, grifa, é usada por Deus como um teste para fortalecer à medida que você obedece a palavra. Agora veja bem, o que nós estamos dizendo é o seguinte. Aqui diante de mim uma provação. Agora essa provação também pode ser uma tentação. Eu vou lhe dar um exemplo. Quando a minha filha faleceu lá no Rio Amazonas, ou seja, lá no Amazonas, no Rio Marari, eu queria entregar os pontos. Eu queria deixar a obra. Tentação. Eu estava entregando e não quero mais fazer essa obra de Deus. Deus me abandonou. Promessa dele não vale nada. E eu não quero ficar mais. Mas em vez de me entregar para a tentação, eu
continuava firme no Senhor Jesus Cristo, enfrentando aquela provação na minha vida. Você percebe que o mesmo acontecimento pode ser uma tentação para você, ou pode ser uma provação para você. Lembra que eu falei para vocês que eu não queria participar na reunião da liderança lá no Instituto Bíblico Peniel, porque aquilo me dava dor de cabeça, eu fiquei ansioso, sempre ali. Eu queria me afastar, eu não queria participar mais. Aquilo teria sido o quê? Uma tentação, porque Deus me colocou lá para participar. Mesmo que eu não gostava de participar, Deus me colocou ali. Agora eu tenho a escolha, eu posso me afastar, tentação, ou eu posso prosseguir, provação. Então, quando você tem uma tentação diante de você, ela também é uma provação. Ela se torna uma tentação quando você afasta de Deus, mas ela se torna uma provação quando você está seguindo os caminhos de Deus, apesar de pessoas, apesar de circunstâncias, apesar dos seus sentimentos. Então, todo crente passa por isso aí. Todo crente tem momentos de provação e a tendência é se afastar da provação. Mas o que Deus quer que você faça? Prosseguir. Porque a provação fornece para você justamente maturidade. Maturidade fornece para você crescimento diário. Crescimento diário fornece para você um novo estilo de vida, apesar de pessoas, apesar das circunstâncias, apesar dos seus próprios sentimentos. Porque você não se entregou para a tentação. Agora, para entender melhor, vamos abrir nossas Bíblias, 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. A partir do verso 6. Que diz assim: nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé ativa, uma vez confirmado, muito mais precioso do que ouro perceptível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória, honra na revelação de Jesus Cristo. Agora, coloca o seu dedo aí e vai para capítulo 4. Capítulo 4, verso 12. Veja o que ele fala aqui nesse trecho bíblico. Olha, verso 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Certa vez houve uma missionária no século passado, o nome dele é Amy Carmichael. Ela era missionária na Índia. E durante um mês, ela estava fazendo a sua vida devocional em cima de 1 Pedro. E ela, por sua vez, está passando algumas provações. E quando ela está fazendo essa devocional, ela percebeu o seguinte, que para purificar ouro, precisa passar um tempo de purificação. Então, ela queria saber como purificar o ouro. Então, ela foi para um lugar onde outro senhor estava trabalhando com ouro. Então, ela queria saber, mas como purifica o ouro? Então, ela chegou a ele dizendo que eu sei que você faz joias, que você faz coisas lindas, eu sei que o senhor trabalha com ouro, mas eu quero aprender como purifica o ouro. E ele falou para ela, bem, você chegou na hora certa, porque eu vou colocar hoje mesmo ouro para purificar o ouro, para ser útil para eu poder fazer joias com esse ouro. Então ela ficou ali com ele e ele pegou um recipiente mais ou menos desse tamanho. Então ele jogou lá dentro algumas peças de ouro antigas que ele havia recebido, e ele também colocou outro ouro que ainda tem, que veio da terra mesmo, ainda tinha sujeira. Então ele jogou tudo lá dentro do recipiente.
Depois ele colocou esse recipiente em cima de um fogo ardente. Então ela foi olhando. Então logo ela estava vendo fumaça saindo do recipiente. Então ela perdeu paciência um pouquinho, porque ela não tinha plano. Dá para entender, né? Ela não havia feito plano, ela perdeu um pouco de paciência. Aí ela conversou com ele, mas olha, espera aí. Eu vejo só fumaça aqui. Como você vai saber quando vai ficar puro esse ouro? Ele falou para ela, senhora, calma. Você fica calada e só fica olhando. Aí ela ficou calada. E ela ficou olhando, de repente não tinha mais fumaça. Ela olhou lá dentro, mas ela só viu sujeira. Parece que a sujeira estava flutuando ali, só sujeira. Daí ela faltou paciência de novo e ela falou com ele, mas olha, já passou 1 hora aqui. Fumaça, agora sujeira. Como você vai saber que quando é puro? Então ele falou para ela, senhora, quando você está olhando no recipiente e você está vendo o seu rosto, é puro. Você aprendeu o que ela aprendeu? Eu vou explicar para você. O ouro, quando o ouro fica puro, parece um espelho. Mas tem que passar um processo. Quando ela olhava, ela viu o rosto dela. Agora, vamos colocar em nossa vida agora. Quando você está sendo provado, purificado, então Deus está fazendo com que você seja a imagem de Deus através das provações. E se Deus está olhando para você e você está andando com Ele, mesmo com a aprovação, sabe quem vai ser visto? Não você, é Ele em você. Como aquele ouro, quando foi purificado, quando ela olhava dentro, ela viu o rosto dela. E quando você está passando uma provação, e você continua fiel com Deus, quem que está olhando para você nessa provação não vai ver você, mas vai ver Deus em você. E vai perceber que não é você mais, é Deus. Porque a aprovação fornece para você o quê? Ser conformado à imagem de Cristo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora veja bem. De antemão conheceu também, os predestinou a serem conformes à imagem de Cristo. Então, todos nós temos momentos que você não tem como escapar à aprovação. Mas, em vez de continuar firme na aprovação, muitos de nós vamos nos afastar porque é uma tentação, não quero mais. Deu para entender isso aí? Agora, veja bem, para você poder adquirir mudanças permanentes na sua vida, você precisa passar por provações. Não tem como evitar provações na sua vida. Todo mundo tem provação. Agora, quando você chega à minha idade, eu tenho mais provações do que eu tinha quando eu era mais novo. Porque o corpo não funciona como funcionava. Quando eu entro no carro dele, aquilo quase me arrebenta, entrar no carro dele. E para sair, pior ainda, ele tem que me arrancar do carro. Agora, quando eu era jovem, eu entrava e saía sem problema. Mas hoje, é uma provação. Para só sentar no carro é uma provação para mim. Uma viagem dos Estados Unidos para cá, no avião, durante 10 horas e meia, é uma provação para mim. Mas para eu estar aqui, eu tenho que viajar. Então, quando estou pensando na viagem, eu penso assim, eu estou aqui onde Deus está querendo que eu esteja, e tem pessoas ao meu redor, eu vou refletir Jesus para eles. Deu para entender isso aí? Muito bem. Agora vai para a página 127. Aliás, 129. 129, eu quero terminar essa parte utilizando também aquela folha que você tem. Todo mundo tem aquela folha. A maioria tem, né? Se você não tiver, olhe para alguém que ter. E se você desejar, você pode combinar com o pastor Antônio, para você poder utilizar essa folha que foi colocada aqui na mesa hoje à noite.
Ok. Agora veja nessa página 129, e lá em cima fala o seguinte: passos práticos para alcançar mudança bíblica. Está comigo? Diga-me sim. Parece 29 pessoas. Está comigo ou não? Sim. Ah, todo mundo está comigo agora. Muito bem, ótimo. Então, na janela em cima, está vendo a janela novamente? Grifa o seguinte: efetuar mudança bíblica na própria vida requer oração e que mais? Ação, com propósito definido. Então, não somente que eu vou orar a Deus, mas eu vou agir com fé ativa, com fé salvífica. Eu vou agir de acordo com a minha oração. Agora, logo abaixo, você está vendo o algoritmo humano número 1. Grifa o seguinte: atenta de imediato à sua necessidade de mudar biblicamente. Veja então letra F. Está vendo letra F? Diga-me sim ou não? Sim. Ótimo. Agora, grife o seguinte: desenvolva um plano básico, ou seja, diário, para viver diariamente uma vida transformada. Está vendo isso aí? Agora, você tem aquela folha que se chama Folha de Trabalho, Vitória sobre Fracasso. Você tem aí? Tem 4 colunas. Está vendo isso aí? 4 colunas. Você achou 4 colunas aí? Agora, quem que tem a apostila de autoconfrontação? É página 454. 454, onde você vai ver aquela folha que tem 4 colunas. Agora, está vendo as 4 colunas aí? Fala sim ou não? Isso mesmo. 4 colunas. Agora, como nós vamos utilizar essa folha? Agora, essa folha tem 4 colunas, eu vou explicar as 4 colunas para você. Agora, a primeira coluna fala: coloca seus pensamentos, palavras e ações em desacordo com a Bíblia. Agora, o que acontece é o seguinte: lembra quando você havia feito uma avaliação de si mesmo? Lembra aquelas 11 perguntas? Onde fala que você, praticante da palavra, você colocou uma nota para você. Agora, você percebeu que há momentos que você não pratica a palavra. Agora, quando você não pratica a palavra, o seu comportamento, como é naquele momento que você não pratica? Vamos supor que você verificou que, na verdade, que tem momentos que você falta paciência. E com essa falta de paciência, você não fala na maneira correta com a pessoa que você faltou paciência. Eu vou lhe dar um exemplo que aconteceu comigo. Isso facilita para você entender como você deve se avaliar. Eu vou colocar isso para marcar. Agora, mais ou menos, eu diria até um ano passado, eu e a minha esposa, toda sexta-feira, quando estou nos Estados Unidos, sexta-feira, um dia de namoro. Então, toda sexta-feira, eu não vou assumir nenhum compromisso com ninguém. Sexta-feira, dia de namoro. E também dia de limpeza também. Então, a gente começa a fazer limpeza de casa primeiro. Porque a gente não tem empregado. Porque empregado lá ganha $50 por hora. Por esse motivo, muito brasileiro vai para lá para limpar a casa, né? $50 por hora. Isso significa R$150 uma hora de serviço. Então, eu mesmo faço limpeza com a minha esposa. A faxina, nós dois fazemos juntos. Ela faz a cozinha, os 2 banheiros. Nós fazemos a sala de estar juntos. Ela faz o quarto dela, o quarto nosso. Eu faço o quarto de visita e o meu escritório. E além disso, eu passo aspirador. Eu passo pano para tirar a poeira. Então, isso leva mais ou menos de 9 horas até 11 horas para fazer tudo isso aí. Depois, eu e minha esposa, nós vamos tomar um banho bem gostoso. E meio-dia, a gente sai de casa para namorar. Coisa boa, né?
Então, quando a gente sai de casa, nós temos um planejamento. O planejamento é o seguinte: se tiver um bom filme, a gente vai almoçar, o lugar predileto dela, e depois a gente vai para o cinema. Nesse dia que nós saímos, foi um dia bem frio. Naquele dia, estava 10 graus negativo, frio mesmo. Mas nós queremos ir no cinema. Então, eu coloquei uma blusa, com aquele negócio, como se chama aquele negócio que você coloca assim? Capu? Okay. Então, eu coloco em cima da cabeça, depois uma blusa, ou seja, um casaco em cima, né? Então, ela colocou a blusa dela e também ela colocou o casaco dela, a gente foi para o cinema. Quando nós chegamos no cinema, eu tirei o casaco, eu joguei para trás e eu me sentei. Depois do bom filme, eu me levantei, ela se levantou, eu falei, Nancy, você tem que me ajudar. Ela olhou para mim e não tem que fazer nada. Eu senti um pouco de calor aqui. Eu não gostei da resposta dela. E eu simplesmente, você tem que me ajudar. E ela não tem que ajudar em nada. Aí eu não queria brigar com ela lá no cinema, porque tinha gente em volta, né? Depois a gente saiu do cinema, da sala, e andando no corredor, também não queria brigar com ela lá, porque tinha gente andando conosco, né? Quando nós chegamos no carro, eu entrei no carro, abri a porta para ela, ela entrou, ela se sentou, eu sentei para dirigir o carro. Eu já tenho uma coisa comigo, eu não brigo com ninguém enquanto estou dirigindo o carro. Porque você se torna um perigo para os demais, não é isso mesmo? Muito bem. Quando nós estamos indo para casa, eu falei para Nancy, Nancy, quando nós chegamos em casa, eu vou deixar você lá, eu vou no banco. Meia hora eu volto. Eu sou calmo, né? Mas aquele calor aqui, né? Então, eu deixei ela em casa, eu fui para o banco, e indo para o banco, pensei comigo, quando eu voltar, eu vou conversar com ela. Porque ela não respondeu comigo da maneira correta. Mas o que eu fiz? Autoconfrontação. Eu comecei a avaliar a mim mesmo. Por que eu não falei para ela assim, por gentileza, você poderia me ajudar? Mas em vez de você tem que me ajudar. Não é melhor falar, por gentileza, me ajuda? Então, quando eu pensei nisso, eu confessei a Deus que eu tinha agido de uma forma não gostosa com a minha esposa. A culpa é minha. Agora, quando eu cheguei em casa, eu pedi perdão a Deus. Logo que eu entrei em casa, eu falei, Nancy, vamos sentar um pouquinho aqui, eu tenho que confessar algo para você. Eu pedi perdão. Agora, sabe o que eu ia colocar aqui nessa primeira coluna? Eu ia colocar nessa primeira coluna como eu conversei com a minha esposa lá no cinema. Aquilo tem que mudar, né? Deu para entender isso? Na primeira coluna você coloca justamente pensamentos, palavras ou ações em desacordo com a palavra. Então, meu pensamento com ela não foi bom. A minha palavra para com ela não foi bom. Quando eu deixei ela em casa, eu nem abri a porta para ela. Normalmente eu abro a porta para ela, mas eu não abri. Porque estava chateado com ela. Porque ela não respondeu para mim da maneira correta. A culpa é dela. Deu para entender isso aí? Então, coloco isso na primeira coluna. Na segunda coluna, veja o que ele fala. O despojar-se com expectativas, referências bíblicas. Ou seja, eu vou identificar aquela prática minha. Eu ia colocar lá o seguinte: não sai da sua boca nem uma palavra torpe. Agora, essa palavra torpe minha foi a maneira que eu falei com ela. Você tem que me ajudar. Agora, o que eu devo falar? A palavra que transmite a graça aos que ouvem. Ou seja, palavras que edificam. Deu para entender isso aí? Então, essa folha ajuda. Quando eu fiz esse curso, eu fui fazendo folhas assim,
toda semana. A minha folha foi cheia de pensamentos, palavras, ações que não estavam agradando a Deus. Daí eu fui anotando os despojamentos, utilizando trechos bíblicos que falam do despojamento. Lembra que nós abordamos Efésios capítulo 4? Você percebeu todos os despojamentos, revestimentos? Você perceberam, né? E também 1 Coríntios 13 também tem bastante despojamento e revestimento. Colossenses capítulo 3, muito despojamento e revestimento. O livro de Provérbios, contraste entre o louco e o sábio. Não é isso mesmo? Então, o despojamento seria como pensar o louco, né? Agora, como deve pensar sobre como uma pessoa sábia? Então, eu vou anotar os trechos bíblicos que descrevem aquele tipo de comportamento. Agora, na terceira coluna, eu vou colocar revestimentos. Então, depois de uma semana, eu já tenho colocado as práticas minhas que não agradam a Deus e que ofendem as pessoas. Então, eu ofendi a Deus, em primeiro lugar, eu ofendi a minha esposa. Agora, para mudar meu comportamento, eu preciso examinar as Escrituras, não somente que eu devo me despojar, mas eu preciso me revestir. A última coluna que eu vou fazer um plano. Um plano para eu poder me recuperar daquele tipo de comportamento. Agora, se você vir a página, você tem a página 456, aliás, 457, você tem isso aí? Aquela folha? Vira. Tem outra ou não? Tem outra, né? Agora, 457. Você está vendo isso aí? 457, todo mundo está vendo? Agora, você tem que virar o quê? A apostila dessa forma, para você poder ver o que foi colocado como exemplo para você. Nós temos uma senhora aqui, e essa senhora não tinha comportamento bom com seus filhos. Então, primeiramente, nós vamos examinar a folha preenchida de uma maneira correta, e nós vamos ver uma maneira incorreta. Agora, veja na primeira coluna o que nós estamos vendo. Então, letra A, ela coloca o seguinte: quando os filhos me pediram dinheiro, eu lhes disse que não tinha, e culpei o pai deles pela falta de recursos. Então, isso foi o comportamento dela. Mas esse comportamento dela não foi detalhado para vocês saberem o que ela fez. Agora, veja a maneira correta de fazer. Esta tarde, quando meus filhos pediram dinheiro, eu fiquei irada. Olhei para eles, furiosa, e gritei com eles. Eu disse: deixe-me em paz. Se vocês não parem de me importunar, vão ter mais coisa de que se lamentar. Do que falta de dinheiro, vocês vão acabar igualzinhos ao seu pai. Então comecei a lhes falar do pai em tom crítico. Então você percebe que ela identificou seu problema. Agora, letra A, ela identificou, mas foi geral. Agora aqui ela identificou os problemas específicos, você percebeu? Também ela não culpou ninguém. Agora veja o que ela colocou na segunda coluna. O problema dela, ira, malícia e blasfêmia. Que trecho bíblico ela colocou? Efésios 4:31. Como ela deve se comportar? Então, revestimento, Efésios 4:32, bondade, compaixão e perdão. Está vendo isso aí? Então, ela identificou seu problema e depois ela foi na palavra de Deus para ver o que Deus chama aquele tipo de comportamento. E Deus chama de ira, malícia e blasfêmia. Como ela deve agir? Ela deve ser uma pessoa bondosa, uma pessoa com compaixão. Ela deve ter o espírito de perdoador.
Então, ela percebe que esse comportamento aqui não agrada a Deus, eu vou me despojar. Esse comportamento agrada a Deus, eu vou me revestir. Mas ela precisa de plano para fazer isso aí. Agora, veja mais que ela colocou aqui. Ela colocou também a resposta dura, porque ela gritou, né? Então, a resposta dura, Provérbios 5, 15, 1. Agora, revestimento, o que é? Resposta branda. Agora, ela colocou palavras torpes. Ou seja, ela utilizou palavras que arrasam a pessoa, em vez de edificar a pessoa. Como ela deveria ter falado? Veja revestimento, palavras que edificam. E depois você percebe que ela colocou, eu julguei os outros. Então, ela não deve julgar. Quem ela deve julgar? A si mesma. Então, notem que ela colocou revestimento. Eu vou me julgar em vez de julgar meu marido. Você viu como ela culpou o marido do problema? Agora, quando faz um plano, são 3 coisas que você tem que avaliar. Primeiramente, você tem que ter um plano, um hábito, para você poder se colocar de lado, ira, fofoca, palavras torpes e julgamento. Meu plano para vencer a ira é pensar, falar, agir biblicamente. Agora, se nós tivermos tempo, nós poderíamos abordar o plano dela. Mas para facilitar você entender como fazer o plano, vamos voltar novamente para a página número 129. Página 129. Agora, a orientação que eu vou lhe dar daqui em diante é como utilizar aquela folha de trabalho, vitória sobre fracasso. Agora, veja logo, letra F, que nós já havíamos abordado, desenvolva um plano básico para viver diariamente uma vida transformada. Agora, para ter um plano, veja o que você pode ver aqui embaixo como algumas coisas que facilitam para você colocar no seu plano. Primeiro, oração. Você precisa orar. Mas não somente orar, mas você precisa agir. Então, você precisa estudar essas escrituras que têm algo a ver com seu despojamento e revestimento. Número 3, você precisa memorizar esses trechos bíblicos. Isso faz parte do seu plano. E depois, número 5, você precisa obedecer Deus em todas as áreas da sua vida. Isso deve fazer parte do seu plano. Depois, você tem que entender que você precisa de comunhão com Deus e com outros crentes. E também você precisa fazer uma autoavaliação bíblica contínua. Tudo isso aí tem trechos bíblicos que fornecem justamente para você trechos bíblicos que você deve estudar, que está ligado com esse plano que você vai fazer. Agora, vira a página e veja a letra G. Aqui fala, desenvolva um plano de emergência. Agora, esse plano de emergência, na verdade, é plano de tentação. Então, grifa, desenvolva um plano de emergência para lidar de imediato com a tentação quando ela ocorrer. Agora, o que vai fazer parte do seu plano? Oração, número 1. Pensamentos bíblicos, número 2. Um falar bíblico, número 3. Um modo de agir bíblico, número 4. Agora, vamos voltar para o problema que eu tinha com a minha esposa. Eu não havia anotado como está anotado aqui, porque eu tenho feito tanto, isso aí agora está na minha memória. Quando eu estou desagradando a Deus, quando estou me agradando, eu sei exatamente o que eu devo fazer no meu plano, eu sei exatamente. Agora, o que eu fiz com Nancy? Quando ela falou, eu não preciso fazer nada, eu não falei nada para ela. Mas normalmente eu teria dado para ela a mesma moeda, mas eu não dei. Agora eu pensei em dar, então meu pensamento foi um pensamento que não agradou a Deus, mas eu não falei o que eu estava pensando. Deu para entender? Agora, segundo o que eu fiz, quando eu deixei ela em casa, eu não abri a porta para ela, porque eu queria agora dar a mesma moeda para ela, mas sem falar.
Ele simplesmente parou o carro, não abriu a porta para ela, ela abriu e saiu. Agora, no caminho para o banco, eu começo a queixar. Mas por que ela falou daquele jeito? Eu estava necessitando de ajuda, ela recusou me ajudar. Ela é terrível. Só pensei, né? Não falei, pensei. Mas eu comecei a avaliar meu pensamento desde lá no cinema, até eu cheguei no banco, eu me acusei. Então, o que fez parte do meu plano? Oração, palavras corretas com ela, e quando eu cheguei em casa, de acordo com o meu plano que eu tinha, eu agi de forma correta. Agora, se eu não tivesse tido aquele plano, possivelmente nós teríamos uma briga entre nós dois. Eu teria razão, mas ela não tem razão. Eu teria razão, mas ela não teria razão. Agora, por que eu estou falando isso para você? Para eu, Bill, ter uma vida constante diante de Deus, eu preciso fazer isso. Agora, eu tinha 30 anos de ministério, quando eu comecei a fazer desse jeito. O que eu fui ensinado durante aquele curso de autoconfrontação, eu conhecia a maioria dos trechos bíblicos. Eu não aprendi nada novo sobre o ensinamento da palavra. Mas o que aprendi é a necessidade de me confrontar. Porque para mim era mais fácil eu confrontar outras pessoas e não ser confrontado. Eu não gosto de me confrontar. Não gosto. Eu prefiro confrontar outra pessoa. Eu prefiro ter razão. Mas, irmãos, quando você começa a se julgar, em vez de julgar os outros, então, enfim, você pode ajudar outra pessoa com suas falhas. Quando eu pedi perdão à minha esposa, logo mais que eu pedi perdão dela, sabe o que ela falou para mim? Bill, e eu reagi com você. Me perdoe. E a gente abraçou, foi gostoso. Deu para entender? Agora, irmãos, o que eu estou dizendo, esse tipo de coisa que eu estou abordando com vocês hoje, funciona. Só que eu sei uma coisa sobre você, sem julgar você, não vou julgar você. Aqui nós temos mais ou menos 80, 90 pessoas aqui hoje à noite. Quantos? 140? Por isso estou cansado. Eu pensei com 90 não fico cansado, mas hoje estou cansado. Então é a sua culpa 140. Muito bem. 140 pessoas aqui, eu diria, nem 40 vai fazer o que eu estou falando para você fazer, nem 40. Agora, como eu sei disso? Onde eu ando dando esse ensinamento, a maioria não faz. Porque leva disciplina. Essa disciplina, ensinamento, repreensão, correção, treinamento, para que você possa ser uma pessoa adequada e madura em todas as obras que Deus tem para você. A maioria de vocês não vão fazer isso. Eu já sei de antemão que você não vai fazer. Agora eu quero ser chamado mentiroso, que vocês todos vão fazer, mas eu já sei de antemão, nem todos de vocês vão fazer. Quando eu fiz, os colegas com quem eu fiz, nem metade haviam feito o que eu fiz. Eu levei a sério, porque eu identifiquei durante aquela semana um problema na minha vida, foi falta de paciência. Foi coisa esse tamanho, mas tinha esse efeito na minha vida. Deu para entender, gente? Agora, eu não sei o que você identificou. Algumas pessoas já conversaram comigo sobre uns problemas. Então, pelo menos essas 3, 4 pessoas haviam dito para mim, eu identifiquei um problema na minha vida. Eu havia lhes dado uma orientação como eles devem agir diante do problema que foi identificado. Agora, hoje à noite, eu estou falando para todos de vocês que você tem problema. Você sabe qual é dele? Você identificou? Se não identificou, não vai haver mudança nenhuma na sua vida. Não vai haver, você vai ficar no mesmo. Agora, se você identificou,
e você está vendo a esperança bíblica, a solução para isso aí, então você já tomou um passo bem forte. E depois você entende as mudanças que você tem que fazer no modo de pensar, falar e comportar. Mas sem plano, não vai acontecer. Agora, lembra que nós temos 2 trechos chaves aqui. Vamos voltar novamente para a página 121. E página 121, nós estamos vendo justamente as 2 chaves. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Irmãos, eu conheço esse trecho bíblico. Quando fiz o curso, eu já havia conhecido esse trecho bíblico. Mas nunca liguei esse trecho bíblico com aquela folha de vitória sobre fracasso. Nunca liguei. Então, quando eu liguei aquilo, eu comecei a ver problemas na minha vida por falta de prática naquela área na minha vida de despojamentos e revestimentos. Quando a minha esposa me falou, depois de um ano, Bill, esse ano eu vi mudança radical na sua vida. Sabe por quê? Paciência. Porque antigamente eu não tinha paciência com ela quando ela fazia coisa que eu não gostava, eu logo falava para ela e culpava ela. Mas quando eu comecei a me julgar, eu não fazia mais aquilo. Inclusive, em não fazendo aquilo mais, eu podia ajudar ela porque ela escutava o que eu falava, porque ela percebeu que eu estava praticando justamente o que eu estava falando para ela. E ela recebeu. Deu para entender isso, irmãos? Então, por esse motivo, eu fico fora de casa por uma semana. Agora, não resta dúvida que eu gosto de estar com vocês. É gostoso de chegar na sua casa, como foi hoje na sua casa. Foi uma festa lá. E, além disso, a comida foi boa também. Foi ótimo ontem à noite, a gente foi para a pizzaria. Foi ótimo. Nós tivemos um bom tempo. Eu gosto disso aí. Mas eu tenho que ser honesto para você. Se escolher entre você e a minha esposa, você perdeu. Perdeu mesmo. Mas eu estou aqui devido ao fato que eu creio que isso funciona. E funcionou para a minha vida de tal maneira que houve mudanças radicais na minha vida depois de 30 anos de ministério. Porque eu me acho uma pessoa legal, uma pessoa correta. Mas a área de paciência eu não tinha. Não tinha mesmo. Até eu vi ele hoje no trânsito, quase perdeu a paciência, não, irmão? Eu vi, você sabe, com a luz para a pessoa na sua frente, né? Então, todos nós temos esse problema, não somente ele. Você também ficou no mesmo trânsito, né? Você lembra hoje que você se perdeu o caminho, né? É fácil perder a paciência, né? Eu quase perdi paciência com ele hoje. Mas, em vez de perder a paciência, eu falei para ele o seguinte: pode até conversar com ele. Eu falei para ele que, olha, o bate-papo aqui, comunhão é boa aqui, porque você está dando-me um passeio aqui. Da casa dele até o hotel levou 40 minutos. Mas como eu sabia que ele levou 40 minutos? Ele tem relógio no carro, está lá na minha cara. E cada vez que ele foi para lá, para cá, ele falou: olha, não sei, eu estou no caminho errado. Eu não sabia, porque para mim todos os caminhos são errados, né? Mas o que eu estou dizendo, não perdi, eu tinha paciência para com ele. Mas por que será? Plano bíblico. Então, irmãos, o que eu estou passando para vocês, eu estou aqui no Brasil durante uma semana, é um sacrifício mais para minha esposa do que para mim. Mas ela concorda. Se eu pudesse passar esse tipo de ensinamento para vocês aqui, então eu creio que vale a pena. Mesmo que houvesse só uma pessoa abraçando para fazer a tarefa. Eu fiz o que Deus havia colocado para eu fazer, só que faltou 3 aulas. 3 aulas porque eu pensei que eu teria mais tempo, né?
Mas ele foi tão bondoso para comigo. Toda noite, ele dava para mim lanche na casa dele. Toda noite. Me convidava. E a gente comia, e ele passava comida para mim de mão. Sabe o que ele fez comigo? Sabe o que é caqui? Ele abriu o caqui, ele cortou, ele pegou e deu da mão dele para mim. Nem me deu garfo, nem prato. Só... Então, hoje à noite, ele pediu carne, né? Ele queria uma fatia de carne. Uma fatia, como se chama aquele carne? Presunto, fatia de presunto. Em vez de utilizar garfo, eu peguei de mão assim. E ele tinha coragem de pedir mais um pedaço. Eu peguei de novo. E eu acho que ele aprendeu, né? Para não dar de mão para mim mais. Agora a esposa dele não faz. Ela é muito educada, mas ele não sei. Brincadeira. Ele e eu, nós temos um bom relacionamento. Tem sido ótimo estar com seu pastor. Se eu estivesse aqui em Belo Horizonte, o tempo todo, a minha casa aqui, isso seria a minha igreja por causa dele e vocês. Porque vocês pessoas que eu amo mesmo, eu sinto o calor de vocês, e o tempo que eu passei com seu pastor essa semana, eu tenho uma palavra para vocês. Sabe o que é? Maravilhoso. Você nem merece ele, mas Deus deu ele como presente para você. Trata ele com carinho e amor. Ele conhece essa cidade hoje, e ele pegou o caminho que nem sei onde eu estava. Eu lhe perguntei, mas como você sabe todos esses caminhos assim? Ele me falou que ele faz visita para os irmãos da igreja. E assim ele aprendeu os caminhos. Irmãos, hoje à noite, quando você sai, você vai para ele dizendo que, pastor, eu sou satisfeito que Deus colocou você aqui conosco. Amém, aleluia, amém. Parabéns para o Bill. 5 minutos antes. Pastor, 5 minutos antes. Parabéns para o Bill. Ele nem está prestando atenção, né? Ok. Sua palavra. Nós vamos, antes de encerrar, eu queria chamar todos os presbíteros aqui presentes, tanto da Sexta Igreja como de outras igrejas também, os pastores, por favor, dê um pulinho aqui na frente. Vamos agradecer a Deus pelo pastor Bill. Te amo. Também, vovô. Vovô. Paulo, por favor, pode vir. Pastor, dê um passo para trás um pouquinho. Vamos Ok. interceder. Paulo, por favor, querido. Queria que você orasse agradecendo a Deus pela vida do pastor Bill. Paulo, além de presbítero da Igreja Presbiteriana do bairro Nazaré, é também responsável da área financeira lá do seminário, e o pastor Bill esteve por 2 dias nessa semana lá no seminário. Eu queria que nós intercedêssemos agora pelo pastor Bill, a sua viagem. Amanhã ele precisará estar no aeroporto até 18h30 para o voo. Só chega nos Estados Unidos que hora, pastor? 3 horas da tarde, 13? 3 horas da tarde, 3 da segunda-feira. Então vamos. Ok. Então vamos interceder. Gostaria que a igreja ficasse em pé também, por favor. Vamos orar.